Hoje o nosso tema é do capítulo 12, que é amai o vosso inimigo, e mais especificamente os itens 5 e 6, que tem como título os inimigos desencarnados. Então, para iniciarmos a lição de hoje, eu escolhi esses dois alertas que o Kardec nos faz nos comentários desses itens. O primeiro alerta diz o seguinte: o espírita tem outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, ela se deve a uma imperfeição momentânea. Então a gente estuda muito isso aqui na Casa Espírita, né? Nós sabemos que nós fomos criados com a destinação da perfeição. Se nesse momento nós somos imperfeitos ainda, mas isso é uma situação momentânea, nós estamos em aprendizagem, estamos em evolução, então não vamos ser eternamente assim, né? Nós estamos caminhando para a nossa destinação, que é a perfeição. Esse alerta é muito importante para a gente entender o capítulo que é amai os nossos inimigos. Por que a gente tem que amar, em que situações? Então, esse primeiro alerta do Kardec facilita o nosso entendimento. E o segundo alerta que ele faz sabe ainda que a morte não livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. É outra coisa também que a gente vê aqui no nosso cotidiano, né? A morte não apaga as relações que nós criamos. Simplesmente a gente sai de um estágio, né? A gente sai de um plano e vai para outro. Mas nós continuamos sempre sendo o mesmo. Então, as pessoas desencarnam, mas elas continuam do outro lado com as mesmas emoções, com os mesmos amores e com os mesmos desamores. Nós sabemos também que a existência desses inimigos desencarnados é constante na nossa vida. Nossas encarnações, em todas elas, a gente tem contato com isso. E se a gente for ver a história, né, de cada um, a gente sempre vai observar que tem a presença de demônios, né, ou de espíritos maus, de espíritos perversos, ou como nós chamamos de obsessores, né? Às vezes subjugadores e assim por diante. Mas de onde vêm essas inimizades? Como é que elas são construídas, né? Quem são esses inimigos desencarnados? É importante para a gente exercitar o preceito de Jesus, que é amai os vossos inimigos, né? É importante a gente entender como é que se constrói essas inimizades, qual a nossa participação nisso, qual a nossa responsabilidade, quem são esses inimigos desencarnados, para que a gente possa realmente fazer o exercício do perdão e do amor. Então, primeiro a gente vai tentar entender como é que são construídas essas inimizades, né? Como que nós construímos as inimizades que a gente enfrenta aí no decorrer das nossas encarnações. Nós somos espíritos milenares, nós sabemos disso. Essa não é a nossa primeira encarnação. Nós temos várias, viemos aí de várias. E durante essas encarnações, nós vamos estabelecendo laços, né? Nós vamos deixando marcas na vida das pessoas que convivem com a gente. Ora, essas marcas são marcas felizes, são marcas positivas, né? Ora, essas marcas são ruins, são infelizes, são cruéis, por vezes cruéis, né? E
nós sabemos que nós somos feitos de energia. Nós somos um feixe de energia que ora é uma energia mais grosseira, mais pesada, separada do plano espiritual por um véu. Mas nós somos energia. Nós emitimos energia e nós recebemos energia. E quando a gente desencarna, isso não muda. Nós continuamos a receber e a emitir energia daquelas pessoas que tiveram contato conosco. Então, quando a gente emite essas energias, a gente se liga a essas outras criaturas por um laço fluídico, um laço magnético de energia. Então, se por exemplo, se eu perco uma pessoa, vamos supor, se morre alguém que é muito ligado a mim, o que a gente faz normalmente? A gente faz prece por essa pessoa, a gente tem bons pensamentos para com ela, a gente pensa com amor, com carinho nessa pessoa. Então, isso nos liga a essa pessoa. A gente cria um laço fluídico com essa pessoa. Se eu tenho esses pensamentos, esse laço fluídico ele é bom, ele é um laço fluídico positivo. Mas também tem aquelas pessoas que eu não gosto, tem aquelas pessoas que eu sinto raiva, né? Por vezes, tem aquelas pessoas que nós odiamos. Então, nesse momento eu estou criando um laço fluídico também, só que esse laço fluídico não é bom, ele é um laço fluídico negativo, é um laço magnético negativo. E esses laços magnéticos eu crio com o meu pensamento. Eu penso e vou emitir esse pensamento. E quando esse pensamento ele é jogado à minha volta, ele vai se juntando com um pensamento igual, né? Ele vai se juntando com aquelas outras energias, aqueles outros pensamentos de raiva ou de mágoa. E volta e vai. Ele vai para quem eu direciono, mas ele volta também para mim. É por isso, você já deve ter observado que a gente fica doente às vezes, quando a gente fica com raiva, né? A gente se irrita, passa raiva, dói a cabeça, né? Dói o estômago. Existem aí pesquisas já científicas que demonstram que tem alguns tipos de cânceres que são em decorrência de mágoa guardada, de rancor, de raiva, né? Tipo câncer de mama, de fígado, de estômago, assim por diante, né? Então, esse laço fluídico eu tanto crio com as pessoas que eu gosto, que eu tenho afeição, através dos bons pensamentos que eu dirijo a ela, né, através do carinho, do amor, mas eu também crio com aquelas que eu não tenho afeição, por raiva, por irritação. E esses laços que eu crio com essas pessoas que eu não tenho afeição, né, que eu tenho mágoa, que eu tenho raiva, que eu me sinto irritada, vão acabar se tornando os nossos inimigos desencarnados. Então, é dessa forma que eu construo essas inimizades. Então, construir ou desconstruir essas inimizades está na nossa mão. É uma obra nossa, uma coisa que a gente faz em decorrência daquilo que a gente sente e pensa em direção do outro, da outra criatura, do nosso irmão, né? Assim a gente se liga a ele. Então, quem são esses inimigos desencarnados? Eu já vi como é que eu me ligo a eles.
Mas quem são eles? Eu já falei lá no começo que nós somos milenares, né? Nós temos aí uma vasta caminhada pela humanidade em direção à perfeição. Mas tem pessoas que nos magoam e a gente esquece. Você vai ali no mercado, alguém entra na tua frente, alguém estaciona no seu lugar na hora que você está se preparando, aí vem outro rapidinho e entra. Você se irrita com aquilo, ou alguém pisa no seu pé ou te empurra, né? Você se irrita, mas passa, você esquece aquela pessoa, né? A gente pode até fazer um exercício aqui. Quem de nós lembra a irritação que a gente teve em março do ano passado, na quarta-feira? A gente não lembra, porque essas pessoas passou, esqueceu, a gente superou. Mas a coisa muda de figura se for uma pessoa que a gente gosta. Se for uma pessoa do nosso hall de convivência, se for um familiar, se for um amigo, né? Se for alguém do nosso trabalho, o que acontece? A gente se magoa, a gente se ofende, a gente sente raiva, a gente se irrita. E olha lá, criamos o laço magnético. Então, com quem que a gente cria os laços magnéticos? Não são com pessoas estranhas, são com pessoas que a gente gosta, que a gente gostou em algum momento da vida da gente, ou que essa pessoa também gostou da gente. Então, o nosso inimigo desencarnado não é uma pessoa estranha, é uma pessoa do nosso convívio, é uma pessoa que a gente amou em determinada encarnação, ou ama nessa encarnação, amou nessa encarnação, né? Sempre é assim, e essa pessoa também nos amou. E se tornou o nosso inimigo, por quê? Porque nós ofendemos. Nós somos o autor da ofensa. Não é à toa que ele está se ligando a nós para o reajuste. Nessa encarnação ele nos alcança para o devido reajuste. Então nós somos os responsáveis por estabelecer esses laços mediúnicos. Então a gente também pode desfazer. Da mesma forma que nós nos conectamos através desses pensamentos ruins, nós também podemos desfazer desses pensamentos. E como é que a gente pode fazer isso, né? Como que nós vamos desfazer esses laços magnéticos que a gente cria com esses outros irmãos, com essas outras criaturas de Deus, né? E que se transformam em nossos inimigos desencarnados, em nossos obsessores. É muito simples. Jesus deixa para nós esse ensinamento. O preceito de Jesus para a gente iniciar o rompimento desses laços não é outro senão do que amar os nossos inimigos. Por isso é que esse tema inimigos desencarnados, ele está no capítulo que trata do amar o vosso inimigo. Porque para nós desfazermos esses elos, nós temos que seguir o preceito de Jesus, que é o de amar o nosso inimigo. E esse amor tem que ser um amor do mesmo jeito que eu gostaria de ser amado, com a mesma retidão, com a mesma correção, né? No Evangelho, no item está escrito assim, ó: não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. Então, se eu emito amor, se eu tenho atitudes amorosas para com esse meu inimigo desencarnado, eu sensibilizo o coração dele. Ele muda o proceder dele e eu acabo fazendo o quê? Transformando um inimigo em um amigo. E aí eu vou romper aquele elo fluídico e magnético que me faz mal, né? Que me adoece, que me causa uma obsessão, uma possessão, uma subjugação. Porque toda aquela energia que eu projeto, ela tem uma resposta. Se eu projeto uma energia boa para o outro, a resposta vai ser boa.
Se eu projeto uma energia ruim, a resposta dele para comigo também vai ser uma resposta ruim. Então, efetivamente, na prática, como é que eu faço para desfazer esse elo que eu criei? Eu tenho que exercitar o perdão. Eu amo o meu inimigo, como Jesus ensinou no Evangelho, mas esse amor tem que vir através do exercício do perdão. Tanto eu tenho que perdoar, como eu tenho que pedir perdão. Porque lembra que eu falei, nosso inimigo desencarnado, quem é? É aquela pessoa que conviveu conosco, aquela pessoa que a gente ofendeu em determinado momento, em determinada encarnação. Então eu tenho que ser o primeiro a pedir perdão, eu tenho que sempre estar pedindo perdão. Não é à toa que o Pai Nosso tem uma parte, né, que diz isso. Perdoa à medida que nós perdoamos quem nos ofendeu, né? Então, se eu faço o Pai Nosso todo dia, automaticamente eu peço perdão todos os dias, porque é assim que nós devemos proceder para desfazer esses elos magnéticos que não são bons para nós e que a gente cria. Porque quando você exerce o perdão, quando você perdoa, nós não estamos beneficiando o outro. Normalmente a gente pensa no perdão para o terceiro só, mas não é. O perdão, ele não é uma libertação para o outro, ele é uma libertação para nós, né? Somos nós que ficamos libertos daquilo que não é bom. Quando nós perdoamos, quando nós desejamos o bem para o outro, o que acontece com o laço magnético que nos liga a ele? Ele vai se desfazendo, ele vai ficando fraco. E eu continuo pensando no bem para aquela pessoa, eu faço alguma coisa de bom para ela, eu faço uma oração, né? Eu faço alguma coisa que está ao meu alcance, que pode beneficiar a ela, eu já vou automaticamente vibrar numa faixa diferente da dela. Eu já vou subir um pouquinho de vibração. E quando eu subo de vibração, eu saio da vibração daquele que está me perseguindo, me obsediando, né? Eu saio do alcance dele. Ele deixa de me atingir. Então, como que eu vou romper esses laços? Resumindo, amando o nosso inimigo e exercitando com ele o perdão, entendendo que esse inimigo nosso, ele é uma pessoa como nós, está aqui na Terra, porque é imperfeito. Todos nós que estamos aqui, nós sabemos, somos imperfeitos, nós estamos num planeta de expiação e prova. É lógico que eu tenho que ter consciência também que essa imperfeição, ela não é nivelada. Nós sabemos, um está mais adiantado um degrauzinho do que outro 2 degraus, né? É como se fosse, como se a gente estivesse estudando. Um está lá no 3º, 4º ano, outro está no ensino médio, outro está na faculdade, mas estão todos na escola, em aprendizagem. E aí eu não posso também querer que esse irmão, esse meu inimigo desencarnado, essa pessoa que foi do meu convívio, que eu tive sentimento, ela esteja no mesmo grau evolutivo que ela tenha os mesmos conhecimentos que eu tenho. Quando eu falo grau evolutivo, eu quero dizer que ela tenha os mesmos conhecimentos, os mesmos esclarecimentos que eu tenho. Porque senão eu vou estar pedindo para ela alguma coisa que ela não é capaz de me dar. E aí, continuando então, eu vou até contar uma historinha do que aconteceu com o Divaldo. E ele relata no livro chamado, acho que é Escritos de Luz. Ai, gente, fugiu da minha cabeça o nome agora.
vou lembrar. Ele relata nesse livro o seguinte, que desde que ele tem lembrança, ele sempre via uma entidade acompanhando ele, vestida de sacerdote romano. Foram anos e anos essa entidade perto dele, de forma agressiva, ameaçadora, né? Até chegou a dizer para o Divaldo o seguinte: ou você segue as minhas diretrizes ou eu vou te destruir. E essa entidade, quando o Divaldo tinha 19 anos, levou ele ao suicídio, a tentativa de suicídio, na verdade, né? Ele ficou ouvindo, chamando ele para ir para a água, ele vai para a água, e quando ele está se afogando, um amigo salva ele, e ele toma consciência de que ele estava caminhando para o suicídio por conta da influenciação dessa entidade. E a entidade continuou com ele, mais ou menos uns 30 anos depois, ele relata no livro, essa entidade se aproximou dele e falou: olha, eu vou me afastar um pouco de você, eu não vou te largar, mas eu vou me afastar de você porque eu estou percebendo que você está perseverando no caminho do bem, você está se propondo a se modificar, então eu vou me afastar, mas eu não estou convencido, então eu vou ficar por perto, você toma cuidado. E o Divaldo continuou, né, a vida dele, e passou mais uns anos. Ele disse que uma noite chegou uma criança na mansão Casa do Caminho, que é onde ele tem o trabalho de acolhimento dessas crianças em situação de abandono, e chegou uma criança numa situação bem vulnerável, e ele não tinha lugar para acolher aquela criança, porque estava superlotado já a Casa do Caminho. E ele ficou num dilema, né? Mas como que eu vou jogar na rua de volta essa criança? Eu tenho que acolher, vou acolher, né? Dá-se um jeito. E acolheu aquela criança na Casa do Caminho. Aí, o que aconteceu? À noite, essa entidade, né, que fazia anos que estava junto com ele, se mostrou para ele de novo e disse o seguinte: hoje você me convenceu. Hoje você me convenceu que realmente você mudou. Porque essa criança que você recolheu é minha mãe. E ela precisa da oportunidade de viver. E você recolheu mesmo nas condições que você tem aqui. Então, eu fui convencido de que você realmente mudou. E o Divaldo continua contando que ele continuou junto com o Divaldo, mas não mais com aquela atitude agressiva, né, de querer fazer o mal para ele. Ele continuou com uma atitude nova, com uma pessoa amigável, que buscou aprender com o Divaldo boas coisas, né? Bons ensinamentos, o Evangelho. Então, essa atitude mostra que nós podemos transformar o nosso inimigo em nosso amigo, seja ele desencarnado como encarnado, né? Porque normalmente o inimigo desencarnado é aquele que eu ofendi em outras encarnações, mas eu posso também ter ofendido nessa, né? A gente sabe que não estamos livres disso de jeito nenhum, porque nós somos espíritos inferiores. No início, eu falei, o capítulo chama-se Amar os Vossos Inimigos. Mas como amar o nosso inimigo? Como que eu vou amar? Eu vou pegar e abraçar, vou trazer para o meu convívio, né? Vou ficar falando, eu gosto de você, eu te amo, igual eu falo para quem eu tenho essa afeição. Não é assim que Jesus quer que a gente ame os inimigos. E a forma que Jesus pede que a gente ame é muito fácil pra gente. Basta o quê? Que eu não desejo mal para essa outra criatura.